E aí, bora mergulhar de cabeça em um dos livros mais fascinantes e, vamos ser sinceros, um dos mais confusos da Bíblia? Hoje, a gente vai tentar desembaralhar a linha do tempo do Apocalipse. A estrutura dele pode parecer um verdadeiro labirinto, mas, olha, existe uma chave para entender tudo isso. Bom, vamos lá. A primeira ideia que vem à cabeça de muita gente quando se fala de Apocalipse é essa, que ele é tipo um roteiro, uma sequência certinha de eventos, uma profecia que descreve passo a passo o que vai rolar no fim dos tempos. E olha, essa leitura direta é super popular. Primeiro vem os selos, aí tocam as trombetas, depois derramam as taças e, no fim, o juízo. Parece lógico, né? Bem simples. Mas será que é simples assim mesmo? Porque quando a gente olha mais de perto, essa linha reta começa a dar umas enroscadas. Para a gente entender isso, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos encarar o quebra-cabeça que essa leitura cronológica cria. Depois, a gente apresenta a chave para resolver o mistério, que são os 7 ciclos. Em seguida, vamos caçar as pistas no próprio texto, como a figura do anjo forte, a missão da igreja e a derrota do dragão. E por fim, a gente amarra tudo e vê por que isso faz toda a diferença para nós hoje. E aqui está o primeiro grande problema de ler o Apocalipse como uma linha reta. O mundo parece acabar várias vezes. E isso, claro, cria uma baita contradição que a gente precisa resolver. É como diz o reverendo Leandro Lima na fonte desta análise. Se a gente tenta ler o Apocalipse de forma cronológica, a gente se enrola, simplesmente não fecha. A própria estrutura do livro parece que está gritando para a gente: ei, olhem por outro ângulo. Agora, olha que doideira a quantidade de finais que a gente encontra. Pensa comigo. Lá no sexto selo, em Apocalipse 6, os céus se enrolam que nem um papel. Fim de jogo, certo? Mas aí, na sétima trombeta, no capítulo 11, dizem que o mistério de Deus se cumpriu. Ué, outro final? E na sétima taça, no capítulo 16, uma voz do trono simplesmente grita: está feito! E não para, viu? No capítulo 19, o Cavaleiro Branco volta para a batalha final, e no 20 vem o juízo. A não ser que o mundo tenha 7 vidas, como dizem dos gatos, não faz sentido ele acabar tantas vezes. Então, o que está acontecendo aqui? E é aqui que a gente chega na solução que a fonte propõe. A chave para desvendar esse quebra-cabeça não é uma linha reta, mas um padrão que se repete. O nome do conceito é recapitulação. A ideia é bem simples, na verdade. O Apocalipse não conta uma única história longa e linear. Em vez disso, ele reconta a mesma história, o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, várias vezes, em ciclos, cada vez de um ângulo diferente e adicionando mais detalhes. Então, o ponto crucial é esse. A gente precisa trocar a imagem da linha reta pela de uma espiral. Cada ciclo volta ao mesmo conflito central entre o reino de Cristo e o mundo, mas a cada volta a gente entende um pouco mais, a visão fica mais profunda. Certo, mas como isso funciona na prática? Vamos olhar para uma figura super importante que aparece lá no capítulo 10, bem entre a sexta e a sétima trombeta, para ver como essa estrutura se revela. Esse anjo forte tem umas características que, dentro do próprio Apocalipse, são ligadas diretamente a Cristo. Ele está envolto em nuvem, igualzinho na ascensão e na promessa da volta de Cristo. Tem um arco-íris na cabeça, que é símbolo da divindade lá do trono. O rosto dele brilha como o sol, a mesma descrição que João faz de Jesus no capítulo 1. E o mais importante, ele tem o livro aberto na mão. O mesmo livro que só o Cordeiro foi digno de abrir lá no capítulo 5. Ou seja, não é um anjo qualquer, é uma visão do próprio Cristo. E a pose dele é uma declaração de poder. Um pé no mar, que na simbologia representa as nações rebeldes, e o outro na terra, que representa o povo de Deus. Com isso, ele está dizendo: eu sou o dono de tudo, meu domínio é absoluto sobre toda a criação. E essa visão de Cristo, cheio de autoridade, não é só para impressionar. Ela leva diretamente a uma ordem, uma missão que é entregue para João. E ali João representa toda a igreja. A ordem é bem clara. João tem que pegar o livrinho da mão do anjo, comer o livro e depois profetizar. Essa imagem de devorar o livro é muito forte. Simboliza que a mensagem de Deus tem que ser totalmente internalizada. Não é só algo que se fala, mas algo que faz parte de quem anuncia. E aqui está uma das imagens mais geniais para descrever a missão cristã. Na boca, a mensagem é doce feito mel. Por quê? Porque é a notícia de uma vitória que já está garantida por Cristo. É invencível. Mas, no estômago, ela se torna amarga, porque a reação do mundo a essa mensagem é muitas vezes hostilidade, perseguição e sofrimento. A missão não pode ser derrotada, mas os mensageiros sentem o gosto amargo da resistência do mundo.
Agora vamos dar um pulo lá para o capítulo 12. Essa estrutura de ciclos nos ajuda a entender o grande conflito cósmico. E a notícia principal é: a batalha decisiva já foi vencida. A fonte que a gente está usando deixa isso bem claro. A cruz é o ponto de virada da história. Com a morte e ressurreição de Jesus, o dragão, Satanás, foi expulso do céu. Ele perdeu o crachá, perdeu o direito de ficar acusando os crentes diante de Deus. Seu poder de enganar as nações foi quebrado. A guerra mesmo já foi vencida. Então, o que a gente vive hoje não é a guerra principal. É o que a fonte chama de guerra de guerrilha. O inimigo sabe que perdeu. Ele não tem como virar o jogo. O que resta para ele? Causar o máximo de caos e terror que puder aqui na Terra, atacando a igreja numa campanha desesperada porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Tá, e depois de tudo isso, a gente chega na pergunta final. E daí? Por que entender a estrutura do Apocalipse como ciclos que se repetem realmente importa? É que isso muda tudo. O Apocalipse deixa de ser um livro só pra gente tentar adivinhar o futuro e se torna um manual de sobrevivência e missão pro agora, pro presente. Ele mostra que a nossa missão é anunciar uma vitória que já é certa, mesmo que isso traga o amargo do sofrimento. Ele nos dá a segurança da autoridade total de Cristo e, talvez o mais importante, ele prepara a gente para resistir no meio da batalha e não para procurar uma rota de fuga. E a gente termina com essa pergunta para deixar no ar. Se o livro não é só sobre o amanhã, mas também sobre o hoje, o que essa visão de uma vitória já garantida, mas que ainda é lutada numa guerra de guerrilha, nos diz sobre os desafios e, principalmente, sobre a esperança que a gente tem no nosso tempo